Que você esteja bem e em paz. Eu gostaria de fazer alguns comentários a respeito da reforma do século XVI, a reforma protestante. E eu quero só salientar aqui que eu não tenho pretensão nenhuma de explorar a fundo o assunto, mesmo porque o assunto é tão amplo, tão vasto, que precisa dispor de muito tempo e muito material para pesquisa, para se abordar por completo. Então é um comentário superficial a respeito da reforma, e a intenção é só trazer fidelidade à história, aos registros históricos. A minha preocupação maior aqui foi procurar ser fiel aos registros históricos, tá bom? Claro que é um comentário que está longe de abordar toda a situação da Reforma Protestante, tá bom? Mas eu espero, se for pela misericórdia do nosso Deus, que este estudo também, que é histórico, possa nos edificar. Eu tenho a impressão que o senso comum leva as pessoas a pensarem que a reforma se deu da seguinte maneira: no dia 31 de outubro de 1517, um monge insatisfeito com algumas questões da igreja coloca ali na porta da sua catedral 95 teses para serem revistas, e aí pronto, aconteceu a Reforma Protestante. A questão é que isso não foi tão simples assim. A Reforma Protestante, após 31 de outubro de 1517, nós vemos resquícios de movimentos ainda por 140 ou 150 anos depois. E antes da Reforma, já haviam alguns que são conhecidos na história como precursores da Reforma. Já haviam pessoas que viam a necessidade de fazer essa correção na igreja, né? E eu quero abordar com vocês a situação de forma humana, a história, mas da perspectiva humana, das pessoas, né? E eu tenho para comigo que a melhor forma de entender pessoas é se colocar no lugar delas, na situação que ela está vivendo, tentar compreendê-las, tentar entender o que essas pessoas estão passando. E durante o período da Reforma, nós vemos aqui algumas situações como estava o mundo, né? O mundo que antecedeu a Reforma estava passando por uma transformação. Eu vou me deter à Europa, que foi aonde aconteceram os fatos da Reforma, tá? A Europa estava passando por uma transformação, desde o período da Idade Média até o próprio século XVI. A Europa estava se reformulando, entrando numa fase moderna. E esta fase moderna, que eu digo, da questão geográfica, é conhecida na história como Estados Nacionais. As nações estavam buscando a sua própria identidade e a sua própria forma de governo. Eles tinham muita influência do Vaticano, o Papa tinha influência sobre reis, e era de fato um chefe de Estado, até hoje é. Só que hoje não tem tanta influência sobre as nações como tinha na Europa naquela época. E um pouco antes da Reforma, quando estava acontecendo aí essa mudança política, econômica na Europa, conhecida como Estados Nacionais, socialmente a Europa vivia uma extrema pobreza. As pessoas eram extremamente pobres. A plebe, ela não tinha acesso a estudos, a cultura, haviam altas cobranças de impostos,
incidência de muitas doenças, a mortalidade infantil era muito alta, havia muita crueldade, muitos crimes e muita desesperança. As pessoas viviam momentos de desesperança mesmo. Não havia uma esperança nos governos e não havia uma esperança na religião, porque a Igreja Romana, ela agia da mesma forma que os reis. Ela também oprimia a população, ela não permitia o acesso das escrituras que trazem consolo. A prática religiosa das missas era só celebrada em latim, não no idioma nativo das pessoas. Então eles participavam da missa porque eles tinham medo de condenação, mas eles não entendiam o que estava sendo tratado ali. Então as pessoas, elas não tinham amparo do governo, porque não haviam escolas públicas, não haviam hospitais públicos, não havia saneamento, e elas também não tinham o amparo espiritual, porque a igreja proibia os fiéis da leitura da Bíblia e as missas eram sempre celebradas em latim. Então eles não tinham, os sacerdotes, eles impunham algumas cerimônias e algumas regras para aquelas pessoas, como indulgências, penitências e uma série de coisas que a pessoa tinha que fazer, mas na verdade isso só gerava mais frustração na vida de todo mundo. A igreja, nesse cenário aí, a igreja estava mergulhada em imoralidade. Eu estou dizendo assim, mas eu não quero trazer nenhum tipo de ofensa às pessoas, respeito à fé de todos. Eu estou me referindo à história. E a igreja, ela vivia também em meio a imoralidades, em práticas como culto a relíquias, veneração aos santos, como eu disse, a proibição dos fiéis a terem acesso às escrituras, a venda de indulgências e todas essas coisas. Então, o período que antecedeu a reforma era um período de muita tristeza e de muita desesperança, e as pessoas eram muito oprimidas, havia muita insegurança e não havia amparo espiritual para essas pessoas. Quem conhece as escrituras sabe o quanto uma pregação legítima bíblica ou a leitura bíblica, o quanto ela nos ajuda em momentos de temores, em momentos de preocupações excessivas, ou de enfermidades, ou qualquer adversidade que a pessoa viva. Nós sabemos o quanto as escrituras são importantes na vida da pessoa, e eles simplesmente não tinham este amparo espiritual. Um breve resumo de como estava o mundo e a igreja antes da reforma. Havia um período que eu comentei aqui dos estados nacionais na Europa. O declínio do papado, ou seja, houve o grande cisma, o conhecido na história como o grande cisma, uma ruptura entre a Igreja Católica Romana, que durou dos anos 1378 a 1417. Neste período surgiram dois papas, um para cada região, que queria governar a igreja, e um terceiro que era postulante a papa. Deste grande cisma veio um movimento chamado conciliar, que depôs esses papas e elegeu um outro papa. Dentro desse cenário aí, o tempo passando, surgiram movimentos dissidentes, pessoas e movimentos que discordavam da liturgia e do corpo doutrinário do papado, da igreja papista, da igreja romana. Por exemplo, os albigenses, os valdenses e outros grupos, os morávios e outros grupos. E depois disso, por volta de 1350 até 1415 mais ou menos, os primeiros movimentos de reforma. Esses movimentos surgiram
100 anos antes de Lutero, antes da Reforma mesmo, né? John Wycliffe e John Hus, eles pregavam contra a imoralidade, os morávios pregavam contra a imoralidade e tudo mais. E aí então surgiram movimentos como os humanistas bíblicos, né? E outros movimentos, tá? Então essa era a situação geral, dita aqui a grossos modos, de como estava o mundo e a igreja antes da Reforma, né? Um movimento muito importante que houve e que influenciou os reformadores foi um movimento chamado Devoção Moderna. Esse movimento ele foi muito forte no século XV e a ênfase deles era sobre espiritualidade, leitura bíblica, meditação e oração. Então esse movimento chamado Devoção Moderna era um movimento que visava buscar a Deus. Eles tinham acesso à Bíblia porque eles eram sacerdotes e eles tinham acesso às Escrituras, nas línguas originais inclusive, e eles então se dedicavam à leitura das Escrituras, meditação, oração e santificação. E este movimento influenciou muito os reformadores. Eles valorizavam a educação e exerceram de fato uma influência muito grande, né? Eles eram conhecidos como irmãos da vida comum, tá? Isso é importante dizer porque este movimento da devoção moderna, eles deixaram uma linda obra que eu aconselho a qualquer pessoa, se você puder ter acesso a isso, estude essa obra chamada Imitação de Cristo, de Thomas Kempis. Eu quero tirar um trecho da Imitação de Cristo, de Thomas Kempis, para relatar, para mostrar como eles viam a situação social da sua época, como as pessoas viviam na sua época, tanto dentro da igreja como fora da igreja. Olha só, esse é um trecho do livro, tá? Os dias deste tempo são curtos e maus, cheios de dores e angústias. Nele se vê o homem manchado de muitos pecados, enredado em muitas paixões, angustiado de muitos temores, inquietado com muitos cuidados, distraído com muitas curiosidades, emaranhado em muitas vaidades, cercado de muitos erros, oprimido de muitos trabalhos, acossado por tentações, enredado ou enervado pelas delícias, atormentado pela penúria. Então aqui essa parte desta obra, a Imitação de Cristo, de Thomas Kempis, relata como estavam os homens durante o período da Reforma. E nós podemos observar pela história, por esta constatação aqui do livro, descrevendo os homens desta época, como a Reforma se fazia necessária. E como a Reforma foi boa, não só para a igreja, mas também para a sociedade, para o mundo. Era necessário que alguma coisa acontecesse. E eu não tenho dúvida nenhuma, receio nenhum em dizer que eu creio profundamente que Deus levantou os reformadores como uma grande bênção, libertando a sua igreja de muitos redes de situações que não são pertinentes à igreja, e libertando também as pessoas, mulheres, crianças, homens, de muitas angústias que eles viviam nesta época. Então, com este cenário, nós vemos aí que quando chegou o século XVI, em 1517, propriamente a vida de Martinho Lutero, nós vemos que a Reforma já haviam precursores, haviam motivos dentro e fora da igreja para que alguma coisa fosse feita. E nós chegamos então em Martinho Lutero, que ele era um monge agostiniano,
era professor da Universidade de Wittenberg, na Alemanha, e era um estudioso das Escrituras. E Martinho Lutero, ele estava incomodado, inconformado com algumas decisões do Papa, que ele discordava por aquilo ser antibíblico. E ele tinha uma questão pessoal também, que era a questão da penitência. Ele cumpria todos os rituais de penitência que a igreja ordenava, mas ele sempre se via cometendo os mesmos pecados. Ele sentia que ele não havia uma libertação real nele. E todas aquelas penitências ele fazia, trazia mais angústia para ele do que paz. Até que um dia, Martinho Lutero, ele leu Abacuque, capítulo 2, verso 4, que diz assim: Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. E isso trouxe um despertar espiritual em Lutero. E ele disse: olha, a pessoa, ela deve viver pela sua fé. E como que as pessoas vão viver se elas não têm as Escrituras, que é o que gera a fé na pessoa? A pregação vem a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Se a pessoa não tem as Escrituras, se a pessoa escuta uma missa em outro idioma que ela não entende, como que isso pode produzir fé? E se a pessoa vive pela fé, essas pessoas estão apenas subsistindo. Elas não têm esperança. E a igreja, ela precisa tomar sua postura como corpo de Cristo e condutor da mensagem de Cristo no mundo, da mensagem do Evangelho. E, culminante a isto, ele pede então, junto com isso, ele pede então uma audiência com o Papa, e ele vai ao Vaticano e ele fica indignado com imoralidade e uma série de coisas que ele vê lá. Inclusive a venda de indulgências. O Papa autorizou um frei dominicano chamado João Tetzel a vender indulgências, ou seja, a vender perdão de pecados. E ele dizia, ele levava o gasofilácio, que era um recipiente para colocar as ofertas. Algumas igrejas ainda têm o gasofilácio. E a pregação era a seguinte: se você tem alguém, eles acreditavam em purgatório, né? Um estado intermediário entre o inferno e o céu. Se você tem algum parente que você acha que está no purgatório e você quer liberá-lo, você faz uma oferta, e quando a sua oferta cair no gasofilácio, aquela alma será liberta do purgatório e irá para o paraíso. Mas você tem que fazer uma oferta financeira e tal. E a pregação era essa, mais ou menos como, me perdoem aí alguém que fique contrariado comigo, me perdoe, mas é mais ou menos como essas igrejas de teologia da prosperidade fazem hoje. Então eles tinham que dar uma oferta ali para aquele parente determinado sair do purgatório. E as pessoas falavam: não, eu vou ofertar porque meu pai já morreu, minha mãe já morreu, meu avô, e eu não quero que eles fiquem condenados aí a esse estado intermediário. Eu gostaria que eles fossem para o paraíso. E as pessoas, na boa fé, na boa intenção, querendo ajudar seus entes queridos que já haviam sido recolhidos por Deus, praticavam isso. Então, quando esse João Tetzel chegou em Wittenberg, isso deixou Lutero mais escandalizado ainda. Até que, finalmente, passado algum tempo, chegou o dia 31 de outubro de 1517, e ele afixou à porta da Catedral de Wittenberg as 95 teses que, segundo o seu parecer, deveriam ser corrigidas pela igreja, né? A intenção dele não era separar a igreja, né? Mas este fato gerou uma série de contrariedades, e o Papa chegou a julgá-lo e condená-lo à morte. Ele não foi martirizado, não mataram Lutero, né? Porque a Alemanha era governada por príncipes, e esses príncipes então protegeram Lutero, mas ele acabou não sendo morto, mas ele foi condenado à morte, julgado e condenado à morte. E no seu julgamento ele manteve a postura de permanecer na verdade bíblica, mesmo sabendo que eles iriam matá-lo.
Mas ele manteve a postura de permanecer na verdade que ele havia percebido nas Escrituras. Bom, esse fato desencadeou então outras reformas, a segunda, a terceira e a quarta. Só que a segunda reforma fez tudo aquilo que nós conhecemos como reforma, tá? Com exceção de trazer a Bíblia de volta, porque Lutero ele traduziu a Bíblia para o alemão após a reforma. Não foi o primeiro tradutor para o alemão, já haviam 18 traduções quando Lutero fez a tradução. Mas ele foi o primeiro que conseguiu imprimir, porque coincidiu com a invenção da imprensa por Gutenberg. Então ele encomendou de Gutenberg a impressão das Bíblias que ele havia traduzido para o alemão e distribuiu a Bíblia, né? Então trouxe a Bíblia de volta à população, tá? Essa foi uma das maiores conquistas da reforma luterana, né? A volta dos fiéis terem a Bíblia, tá? Uma nota curiosa, na década de 50 no Brasil, o Brasil ainda era um país católico. E em 1958 chegou nos cinemas o filme Lutero. O governo permitiu que passasse o filme Lutero, mas impôs uma censura proibindo menores de 18 anos de assistirem. Somente pessoas maiores de 18 anos podiam assistir o filme Lutero. Bom, após a reforma de Lutero, surgiu a segunda reforma, que foi a que deu toda a dimensão ao movimento reformado, que é conhecido como Segunda Reforma, ou Reforma Suíça, ou ainda a Reforma Reformada. E esta reforma se deu início na Suíça por Ulrico Zwinglio, né? E a sua continuação foi por João Calvino. Calvino foi o que sistematizou a teologia reformada. A teologia reformada ela não é só aspectos doutrinários aprofundados por Calvino. Outros teólogos também, é claro. Mas Calvino ele foi o teólogo que mais se aprofundou nas doutrinas da fé cristã. E entre muitos escritos e comentários bíblicos, ele escreveu as Institutas da Religião Cristã, uma obra imensa e preciosa, com 4 volumes, onde ele aborda todas as doutrinas da igreja com muita profundidade, né? E nós vemos pelas Institutas que a própria Bíblia explica a Bíblia. Então a teologia bíblica correta é trazida de volta, sistematizada, e nós vemos que todas as doutrinas bíblicas elas são explicadas pela própria Bíblia, sem nenhuma influência externa. Calvino apenas se aprofundou nesses estudos e escreveu esta obra, né? Com 4 volumes, As Institutas da Religião Cristã. Então a teologia reformada, ela vem da segunda reforma. Então todo o termo que você vê, fé reformada, igreja reformada, teologia reformada, se refere à segunda reforma, tá? Depois disso veio a terceira reforma. A terceira reforma foi uma reforma radical. Foi a reforma anabatista. Eles discordavam do modelo batismal. E 3 seguidores de Zwinglio, eles então rompem com os reformadores, né? E se batizam novamente, eles se rebatizam, né? O nome deles era Blaurock, Grebel e Mentz. Esses 3 homens, eles se rebatizam e eles começam então a pregar novos conceitos que não haviam até então, destoaram muito, né, dos princípios da reforma, e deram origem a grupos como os Quakers, os Amish, a Irmandade e os Menonitas. Após a reforma anabatista, surgiu a reforma anglicana na Inglaterra, né? A reforma anglicana, ela define a sua origem vinda dos celtas, ou seja, a igreja anglicana. Ela define a sua origem bem antes da reforma, vinda dos celtas, né? E que foi incorporada pela Igreja Católica Romana no século VI, pelas missões gregorianas, lideradas por Agostinho de Cantuária. Esse Agostinho de Cantuária, ele é considerado o apóstolo dos ingleses. Após a reforma luterana e a reforma suíça,
um pouco após ali a reforma anabatista também, a igreja então, a igreja da Inglaterra, ela rompe com Roma em 1534 e legisla leis penais contra católicos e protestantes, se fixando como a religião oficial da Inglaterra. A divergência principal com as igrejas católicas e protestantes era a questão da ordenação feminina. Então eles acabam perseguindo católicos e perseguindo também protestantes ali na Inglaterra, tá? Então, um resumo aqui mais ou menos superficial, por alto, né? A grossos modos, vamos dizer assim. 4 grupos. Os luteranos mantiveram a reforma na Alemanha, os anglicanos mantiveram a sua reforma na Inglaterra, os anabatistas, né? E os que difundiram mesmo os conceitos da reforma, a teologia, a liturgia, as práticas morais e tudo mais, foram os reformados suíços, da reforma suíça, da segunda reforma, né? E que trouxeram então todas essas questões e fundamentaram o que conhecemos hoje como Igreja Reformada. Da Suíça foram para os Países Baixos, Holanda, né? Na França, embora a França tenha permanecido sua maior parte católica romana, algumas regiões da França, a Escócia, onde surgiu John Knox e organizou ali a Igreja Presbiteriana, né? E a Igreja Reformada então foi que difundiu totalmente os preceitos reformados, tá? Os benefícios da reforma para a sociedade. Foram criados escolas e universidades públicas. Antes da reforma, somente os filhos dos nobres tinham acesso a estudo, alfabetização e tudo mais. Os reformadores criaram escolas e universidades públicas, hospitais públicos. Tinha que se chamar um médico antes disso, pagar o médico, era caro o tratamento, a consulta, né? Ou ir na casa do médico, ou o médico ir na casa da pessoa. Os reformadores criaram os hospitais públicos, os laboratórios científicos, desenvolveram as indústrias, houve um avanço na medicina, na ciência e na cultura, né? Inclusive a música, artes plásticas e tudo mais, um avanço cultural muito grande. E a qualidade, né, dos artistas também muito grande. E inclusive a ópera, que veio surgir no século XVII, né, ela vem por influência dos reformadores. A ópera ela é até hoje, né, uma forma de dramatizar, de tentar sintetizar ali a emoção do compositor ao compor a música, né? A emoção que a música traz, então, era uma forma de dramatizar as músicas, as canções e tudo mais. E isso foi um grande avanço também. A reforma, como estou falando de forma bem rápida, né? A reforma, ela nos deixa 5 legados como um lema. E se observado este lema, a pessoa não entra numa igreja que seja antibíblica. Então os 5 lemas da reforma, conhecido como 5 solas, se observado, ele é uma garantia que a pessoa vai buscar uma igreja totalmente bíblica, tá? Os 5 solas, eles são escritos em latim, porque eles foram uma resposta à igreja romana. Ele é uma resposta da reforma para a igreja romana, e o idioma oficial da igreja romana era o latim. Então as 5 solas, ou os 5 solas, são em latim em função disso. No que consiste os 5 solas? Que se a pessoa observar, ela vai para uma igreja bíblica, tá bom? Primeiro, sola gratia, quer dizer somente a graça, ou só a graça. Se você quiser abrir sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, de 4 a 10. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou,
e estando nós mortos em delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Sola gratia. Só pela graça de Deus é que nós somos salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Vamos ao verso 10 também. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, a salvação do homem, da igreja, não é por seus méritos ou por sua bondade, mas sim unicamente pela graça de Deus. Sola gratia, só a graça. A segunda sola fide, ou seja, sola fé. O mesmo Efésios 2 aqui, nós vamos ver a fé, a graça mediante a fé, né? Verso 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então a fé e a graça, elas não vêm de nós, não é o homem que produz. A fé é dom de Deus. Né? A fé, ela vem pela pregação da palavra de Cristo. Então não é o homem que produz, é a palavra de Cristo que produz fé no homem. Então a fé, ela é um dom de Deus. Então nós somos salvos somente pela graça, somente pela fé. O justo viverá pela fé. Hebreus capítulo 11, temos ali a galeria da fé. A fé é a plena convicção das coisas que não se veem, né? E o próprio Abacuque 2,4 que nós já lemos aqui, né? Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Então nós vivemos somente pela fé. Não há nenhum tipo de orgulho intelectual que possa nos salvar. Não há nenhum tipo de soberba. O justo viverá pela fé em Deus, ou seja, total dependência de Deus. Sabemos que até para respirar dependemos de Deus. E a fé em cumprir os mandamentos que Deus nos revelou na Bíblia. Primeiro sola gratia. Segundo sola fide. Terceiro sola escritura, ou seja, só as escrituras. E o complemento do sola escritura é tota escritura, ou seja, a escritura toda. Nós não podemos fragmentar a Bíblia e usarmos apenas uma parte dela. Vamos ler lá, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 15. 2 Timóteo 3,15. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura, tá vendo? É o tota Escritura. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Não para ter um orgulho intelectual de conhecimento, mas para boa obra. Habilitado para boa obra. Então é toda a Escritura, não só fragmentos. Só o Novo Testamento, só as cartas de Paulo, só os Evangelhos, só o Velho Testamento, só as leis, não. Toda a Escritura, tá? Sola gratia, sola fide, sola Escritura, solus Cristo, ou seja, somente Cristo é o nosso Redentor, somente Cristo. Cristo é o eixo da Bíblia, somente Cristo é a revelação de Deus para o homem. Somente em Cristo a salvação. Não existe salvação fora de Cristo. Colossenses capítulo 1, verso 15. Ele, Cristo, né? Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis,
sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo seu sangue na cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então Cristo é tudo, né? A primazia, Cristo nele foram criadas todas as coisas, ele é a imagem do Deus invisível. Tá? Então nós não vemos Deus que é Espírito, mas Cristo, revelado nas Escrituras, é a própria imagem do Deus invisível. Sola gratia, sola fide, sola Escritura, solos Cristo, e só lhe deu glória, ou seja, glória somente a Deus. Nenhum teólogo, nenhum reformador, nenhum apóstolo, só existem aqueles apóstolos da época do Novo Testamento, nenhum pastor, nenhum líder, nenhuma igreja, nenhuma teologia, nenhum escrito, nada nem ninguém é merecedor de glória. Somente Deus. Glória somente a Deus. Não existe um representante de Deus na terra, não existem novos apóstolos, não existe, todos os teólogos eram falhos, homens pecadores, movidos por Deus, escreveram as suas teologias, mas só é aceito na teologia reformada o que está sujeito às Escrituras, o que está em acordo e harmonia com as Escrituras. Todas as confissões de fé só são aceitas se elas estiverem de acordo com as Escrituras. Por isso, sola Escritura e toda Escritura. E glória somente a Deus. Ninguém recebe glória, somente a Deus. Aqui, Efésios capítulo 4, verso 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, os 5 solas é uma garantia. Se a pessoa que está procurando uma igreja, se ela observar os 5 solas, ela estará numa igreja bíblica. Somente a graça, somente a fé, somente as Escrituras e toda a Escritura, somente Cristo e glória somente a Deus. Então a reforma, ela trouxe benefícios para a igreja e benefícios para a sociedade. Aquele povo oprimido, ele teve um despertar, ele viu uma nova luz e ele pôde progredir, crescer e encontrar amparo espiritual e também alegrias, segurança, cuidado médico, cultura, diversão, lazer, coisas que ele não tinha antes da reforma. Espero que você possa ser edificado. Foi totalmente superficial, mas a intenção é que Deus seja glorificado. Só lhe deu glória. Salve 31 de outubro de 1517. Deus te abençoe.